Agora vamos para os operadores. No Java, e acho que na maioria das linguagens, você sempre vai ter os operadores aritméticos. O operador aritmético é o padrão, galera, é matemática. É adição, subtração, multiplicação, divisão e o módulo. O módulo é o resto da divisão. Agora eu dou um exemplo para vocês entenderem. A gente tem os operadores de comparação, que aqui é o dois sinais iguais, que é o igual. Lembrem disso, galera. Se vocês colocar só um igual, vocês vão estar fazendo uma atribuição. Então, se vocês querem comparar se uma coisa é igual à outra, vocês vão usar dois sinais iguais juntos. Então, você tem o igual, você tem um diferente, que aí você coloca uma exclamação igual, você tem o menor que, o maior que, o menor ou igual a alguma coisa, o maior ou igual a alguma coisa. A gente tem também os operadores lógicos, que é negação, ou e o e outros operadores que eu vou explicar mais um pouquinho sobre eles depois. Por enquanto, vamos deixar eles em off aqui. Vamos começar aqui com os aritméticos. É o simples, inclusive vocês já até viram ele funcionando aqui. Os aritméticos nada mais é do que o seguinte, vamos supor que eu vou colocar uma variável double aqui que aceita tudo. Resultado. Os aritméticos nada mais é do que isso. Por exemplo, vou pegar a variável A, que está aqui em cima, podia ser número direto, o A, mais o B, mais não, vamos pôr outros aqui para vocês verem, menos o C, que é o character 1, vezes o C mesmo aqui, que é um int, né? Dividido por D, vou pôr o D que é um float, que o dobro nós já estamos usando aqui. Isso aqui é o uso dos operadores aritméticos. Só que aqui vai um X da questão. Os operadores aritméticos aqui funcionam exatamente igual na matemática, galera. Então, por exemplo, quando você vai resolver, o Java vai resolver esse tipo de expressão, sempre começa da esquerda para a direita e vai resolvendo na ordem de prioridade. Então, qual é a ordem de prioridade da matemática? Divisão, multiplicação primeiro, depois soma e subtração. E como os dois aqui têm a mesma prioridade, que é multiplicação e divisão, acontece exatamente igual na matemática. Ele vai resolver primeiro o que aparecer primeiro. Então, se eu colocar desse jeito aqui, o que o compilador vai fazer aqui? O que o Java vai fazer? Ele vai analisar essa expressão, vai deixar essa expressão aqui. Na hora que chegou aqui, ele achou a multiplicação. Aí ele viu que tem uma divisão também. Os dois têm a mesma precedência. Então, qual que ele vai resolver primeiro? A multiplicação. Então, ele vai pegar isso daqui, vai multiplicar. O resultado disso aqui, ele vai dividir aqui. Aí, o resultado disso aqui tudo, ele vai subtrair da soma desses dois. Porque como subtração e soma têm a mesma precedência, depois que resolveu tudo isso aqui, que tinha precedência mais alta, vai ter um resultado X. Beleza. Aí ele vai e analisa. Agora sobrou só soma e subtração, mas os dois têm a mesma precedência? Tem. Então primeiro eu vou resolver a soma, porque ela aparece primeiro. E aí sim, depois do resultado Y aqui, menos o resultado X aqui. Então o operador de aritmética é desse jeito e funciona exatamente igual a matemática. Vamos supor que eu quisesse que a soma seja feita primeiro. Você viria aqui e colocaria parênteses. Aqui sim, a soma seria feita primeiro. Bora aqui para os operadores. Ah tá, vou mostrar para vocês aqui o de modo que eu não mostrei. O modo funciona da seguinte maneira. Vou colocar até dentro do print diretamente para vocês entenderem. Se você pega 10 módulo de 2, o que isso aqui vai retornar? Você está pegando 10, dividindo por 2, dá 5 e o resto. O resto daquilo é zero, porque deu uma divisão exata. Então, se eu colocar aqui executar, você pode ver que o módulo é zero. Mas vamos supor, eu pego 10 e divido por 3. 10 dividido por 3 vai dar quanto? Você não tem um número exato. Você vai colocar 3 e vai sobrar 1. Você concorda comigo? Então, se você executar aqui, você pode ver que o resto daquela divisão é 1. Uma coisa que a gente usa bastante, módulo, tem outra utilização, mas que muitas vezes você usa é quando você quer saber se o número é par ou ímpar. Então, você pega aquele número, você quer saber se ele é par ou ímpar, e faz o módulo dele por 2. Se o resto for 0, ele é par. Se o resto for diferente de 0, ele é ímpar. Vamos supor, 10 módulo de 2, você sabe que o 10 é par, né? Então deu 0. 9. O 9 você sabe que é ímpar. Se você fizer 9 resto de 2 e executar, você viu que deu 1. Então você sabe que é ímpar. Então, módulo nada mais é do que isso. Ele pega o resto da divisão que você fez entre os dois números. É para isso que serve o operador módulo.
Bora lá para o próximo, então. O próximo aqui são os de comparação. Vamos lá, então. Igual, igual. Quando você usa, só para vocês entenderem, quando você usa os operadores de comparação, você tem que entender o seguinte: o resultado dessa comparação sempre vai ser um boolean, sempre vai ser verdadeiro ou falso. Então agora vamos criar uma variável boolean aqui e vamos fazer o uso desses operadores de comparação. Vamos criar uma variável boolean qualquer aqui, vou chamar ela de resultado comparação. O primeiro, igual, igual. Você pode usar ele com variáveis, com número direto, independe. Vamos supor, 2 igual, igual a 2. Só para vocês entenderem o que está acontecendo aqui, para não ficar confuso. Quando a gente usa apenas um igual, a gente está fazendo atribuição. Ou seja, eu estou pegando o valor que está à direita do igual, que é essa comparação, e estou jogando o resultado nessa variável que está à esquerda. Então, só para vocês não confundirem, é o seguinte: eu já estou armazenando direto o resultado dessa comparação aqui dentro de resultado. Vamos colocar o resultado? Só para vocês entenderem. Então, dois iguais, eu estou comparando. A comparação, quando estiver envolvendo objetos, vocês vão ver que é diferente. O igual igual não vai funcionar quando se tratar de objetos. Quando a gente for falar sobre objetos, eu vou explicar para vocês o porquê que não vai. Esse igual igual você vai usar para tipos primitivos. Para eles funciona. Então vamos lá, 2 é igual a 2. Então quando você vê 2 igual, você vai ler como igual mesmo. Quando você só vê um igual, você vai falar resultado recebe tal coisa. Então, sempre lembre, 1 igual atribuição, 2 iguais comparação. Então, 2 é igual a 2, se você executar, você vai ver que é true, porque 2 é igual a 2. Você coloca 2 é igual a 3, se você colocar falso, porque não é igual. Então, lembra, os operadores de comparação sempre vão retornar um valor booleano, true ou false. Só que eu não preciso fazer igual igual usando só número, eu posso fazer variáveis. Mesmo, vamos supor que eu tenho o byte, que é o A. O A é igual a o B? A resposta vocês já sabem, né? Não, porque o A é 127, o B é esse número aqui. Se eu mandar executar, dá falso. Então, esse é o operador de igual a igual. Agora vamos supor, vamos testar agora o diferente. Eu quero saber se A é diferente de B. Como que eu faço isso? Eu coloco uma exclamação e um igual. Então, esses dois caracteres aqui representam o diferente. Eu quero saber se isso que está à esquerda é diferente disso que está à direita. A é diferente de B? A gente já viu o que é. Então, se eu mandar executar, eu tenho que ter o true na resposta. Se eu quero saber se é menor que ou maior que, vamos colocar aqui. O A é menor que B? Opa, colocou. É menor que B? A gente já viu o que é, né? Então tem que dar true. Resultado true, beleza. Agora, esse é o sinal de menor, que agora o A é maior do que B, vai continuar, vai dar o que agora? Falso, porque 127 não é maior do que isso. Se eu executar, falso, beleza. E agora a gente tem o seguinte, o maior que e o menor igual a que. Se eu colocar o sinal de menor e o igual, o que eu estou querendo dizer com isso aqui? A variável da esquerda é menor ou igual à variável da direita? Qualquer uma dessas duas condições for true, ele vai retornar true. Então vamos supor, qual o resultado que você acha que vão vir aqui? True. Por quê? O A é menor do que o B? O A é menor do que o B. Então, como já teve a primeira aqui para o menor, já deu true, ele retorna true. Mas vamos supor que eu pego aqui, ó. Deixa eu criar uma outra. Deixa eu pegar esse int aqui, ó. Que o short não aceita mais do que 127. Deixa eu pegar esse int e colocar o mesmo valor do short aqui. Vocês estão vendo aqui? Agora, se eu vir cá e colocar, ó, o B é menor ou igual ao C, o que vai retornar aqui? Vai retornar verdadeiro. Por quê? O B é menor que o C? Não é, mas ele é igual. Então, se eu colocar e executar, continua retornando true. Então, quando você tem os dois juntos, nada mais é do que isso. O que está à esquerda é menor ou igual ao que está na direita.
Se qualquer uma das duas condições for resolvida, que é quando você tem um ou, é justamente isso. Quando você tem um ou, qualquer uma das duas expressões for verdadeira, ele retorna verdadeiro. Então, esses são os operadores de comparação. Agora a gente tem os operadores lógicos. Vamos para o primeiro operador, que é o de negação. Beleza, vamos colocar aqui. Esses operadores também, eles têm que atuar em expressões que retornem boolean, entendeu? Eles têm que ter boolean para eles poderem funcionar. Um exemplo. O A, que é 127, né? Se você vir cá e colocar A, vem cá e coloca aqui não há, vai dar erro. O que significa essa exclamação sozinha no negócio? É o de negação, é o que a gente está estudando aqui. Só que, como eu falei, esses operadores lógicos só funcionam em resultados booleanos. Então, por isso que eu estou colocando a negação aqui no A, ele está reclamando. Cara, isso aqui não é booleano, tá vendo? Isso aqui você não pode ser aplicado ao tipo byte, que é o tipo dele. Mas vamos supor que o boolean, que é o homem, se você vir cá e colocar homem, já deu certo. Então agora vamos começar a entender direitinho como é que funciona esses negócios. Se você vir cá, eu atribuí aqui no resultado de comparação homem, né? Beleza. Se eu printar esse daqui, ele vai dar falso. Por que ele está dando falso? Porque aqui a gente distribuiu falso para ele. Vou apagar essas variáveis aqui para vocês poderem ver melhor. Beleza, a gente distribuiu falso, então se eu estou printando novamente, ele vai printar diretamente o valor que ele tem, falso. Só que aí, beleza, eu preciso negar esse valor. Ou seja, eu preciso fazer a negação. O que a negação faz? Nada mais é do que pega o valor e inverte. É isso que a negação faz. Então, se o homem está como falso aqui, se você vem cá e coloca o operador de negação, que é a exclamação logo antes do nome dela, e manda executar, ela virou true. Negação nada mais é do que isso. Pega um valor e inverte ele. Se ele é true, fica falso. Se ele é falso, fica true. É para isso que serve o operador de negação. Agora vamos aqui para o próximo, que é o OU. O OU funciona da seguinte maneira. Deixa eu explicar para vocês. Deixa eu criar mais. Criar aqui A é falso. Vou criar aqui B é true. E C é false. Como é que funcionam os operadores aqui, o OU, por exemplo? Presta atenção, tem o false, true e false. Se eu colocar A ou, que é os dois pipes no teclado, você digita pipe, os dois pipes junto, representa o operador lógico ou. Então, se eu coloco A ou B ou C, vou printar esse resultado. O que vocês esperam que vão vir no resultado? True. Agora, por que veio true? Por causa do seguinte, o ou. Como é que o ou funciona? Esses operadores, relembrando novamente, só funcionam em cima de valores booleanos, entendeu? Então tem que ter, mesmo que você vá usar umas expressões aqui que não sejam todo booleano, mas o resultado daquela expressão tem que ser um booleano para eles funcionar. Então se você coloca A ou B ou C, como é que funciona o ou? O ou funciona da seguinte maneira, se nessa expressão aqui toda, qualquer um desses valores for true, ele precisa de um só. Um desses valores for true, automaticamente essa expressão aqui vai retornar true. Então lembre, o ou só precisa de um true. Se eu tivesse aqui mais 30 variáveis comparando com o ou, as outras 30 tudo fosse false, mais uma fosse true, então o resultado seria true. Então o ou precisa apenas de um true para toda aquela expressão ser true. O que já é o contrário do e. O e já é o seguinte, se você coloca o e, que é os dois e comercial, como é que o e funciona? Vamos pôr aqui executar para vocês verem. Falso. O e já é o contrário do ou seja, você tem 30 variáveis, 29 são true e uma é false, a expressão toda vai retornar falso. Por quê? O e só precisa que um resultado seja falso. Um resultado sendo falso, ele deixa como falsa a expressão inteira. Então essa é a diferença mais gritante entre B, ou entre ou e entre e. Ou precisa de apenas um valor true para ele resultar em true, beleza? E o e precisa apenas de um valor falso para ele resultar falso. Ou seja, para vocês ficarem mais fácil, vou fazer uma tabelinha aqui. O ou
eu colocar como comentário para vocês entenderem. O operador lógico ou, eu vou colocar entre parênteses para vocês verem que é o pipe, somente retornará false se todas as variáveis da expressão for false. O que isso quer dizer? Se eu tenho 30 variáveis, para o ou retornar false, as 30 tem que ter valor false. Se uma delas retornou true, o ou já retorna true. Agora, para duplicar essa linha aqui, outro comando da IDS, dá um Ctrl D, ele duplica a linha. Agora aqui já é o contrário, ó. O operador lógico E, que é as duas 2E comercial, somente retornará true se todas as variáveis da expressão for true. Então vocês podem ver que ele é exatamente o oposto do ou. O ou só retorna falso se tudo for falso. Se tiver um truezinho no meio lá, o ou retorna true. Agora o e já é diferente. O e só retorna true se tudo for true. Se de 29 variáveis que eu estou fazendo na minha expressão lá, estou fazendo a minha comparação com e, se as 29 for true, ele vai retornar true. Se das 29, uma que seja for false, ele vai retornar false. Então é assim que funciona os dois esses operadores lógicos.